Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estou de volta. Eu quero, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoá-los todos que estão me assistindo. Quero pedir para vocês continuar até o final desse vídeo. Quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Quero continuar meditando mais um pouco sobre o Apocalipse 11, que eu fiz um vídeo, se não me engano, ontem, ou antes de ontem, eu acho que foi ontem, sobre o Apocalipse 20, sobre as duas, falando um pouco sobre as duas testemunhas, falando sobre o tempo do fim. E eu quero dar aqui mais uma continuidade, falando com mais detalhe, com mais acréscimo sobre as duas testemunhas. Eu falei quem eram as duas testemunhas, que elas vão vir no espírito de Elias e de Moisés. Quando eu digo espírito de Elias e Moisés, não é no espírito literalmente de Elias e Moisés. Eu estou falando do Espírito de Deus, do poder do Espírito Santo que estava em Moisés e Elias, que vão estar nas duas testemunhas na reta final. Eu disse um pouco sobre isso. Eu quero ler com mais detalhe hoje o Apocalipse 11, para poder acrescentar algumas coisas sobre as duas testemunhas, viu, irmão? Porque existe muita confusão no sentido das duas testemunhas, que muitas pessoas pensam que as duas testemunhas é Moisés e Elias que vai vir na terra de novo, entendeu? Para pregar na grande tribulação, na última metade da semana. Tem outros que pensam que é Enoque e Elias, outros pensam que é Enoque e Moisés. Mas, na verdade, a Bíblia faz menção das duas testemunhas no espírito de Elias e de Moisés. Reforçando, quando a Bíblia fala no espírito de Elias e de Moisés, está falando na porção do Espírito de Jeová, do Espírito Santo, que vai estar atuando nas duas testemunhas na grande tribulação, que é o mesmo poder, a mesma força, a mesma glória, o mesmo Espírito, a mesma porção do Espírito de Deus que estava em Elias e Moisés, vai estar nas duas testemunhas. Agora, eu acredito que deu para entender, quem sabe, às vezes, tirar as dúvidas de algumas pessoas que ficam meio confusa a respeito de algumas coisas. Quero dizer para vocês que eu me sinto honrado em poder trazer a palavra do Senhor para vocês que estão me ouvindo. Quero pedir para vocês não deixar de divulgar o vídeo e passar para amigos, pedir para eles se inscrever, irmão. Não porque eu quero like, quero crescer, não, financeiramente, não é isso. Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por amor. Eu só quero que você divulgue porque eu quero que o vídeo alcance outras pessoas, para que elas também aprendam a palavra do Senhor. Apocalipse 11, versículo de número 3, que diz assim, em diante, diz assim: E darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. As duas testemunhas, como eu já disse, elas vão profetizar por 1260 dias vestidas de pano de saco. Elas vão atuar durante 42 meses, que é 3 anos e meio, que é a metade da semana de anos, das 70 semanas, que está lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, entendeu? E darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, entendeu? Eu disse no outro vídeo passado que a igreja vai testemunhar
também vai pregar durante os 3 anos e meio da primeira metade da semana, porque a semana de anos ela é 7 anos. E esses 7 anos é dividido em 2 partes. Primeiro, a conquista, a organização, a preparação para a chegada do anticristo para o homem do pecado, né? Primeiro os 10 reis, que é os 10 chifres, que é os 10 dedos da estátua, mistura de barro com ferro, como eu disse em alguns vídeos meus aí para trás, mistura de nações. Nós estamos vivendo os pés da estátua que começou lá na Babilônia, no campo de Dura, lá na época do rei Nabucodonosor, cabeça de ouro, né, e ombros, e aqui em cima de prata, e depois vem o bronze, que vai até uma parte das pernas, das coxas, bronze, depois vem o ferro, né, para baixo, e que era o Império Romano, né, que eu não vou explicar detalhes aqui, e depois vem os dedos, né. O Império Romano começou só com uma perna, né, e depois aí houve uma divisão no Império Romano, aí ficou 2 pernas, depois chegou nos pés e nos dedos. Nós estamos vivendo os pés da estátua e os dedos da estátua. A nossa era agora, irmão, é os dedos, os 10 dedos, que simboliza os 10 chifres da besta, e simboliza que é os 10 reis que vão reinar na primeira metade da semana, né? Preparando a plataforma do anticristo para que ele possa se manifestar na metade da semana. Só que eu disse que o anticristo já está atuando, o espírito dele já está atuando, e quem sabe às vezes até ele mesmo já está vivo devido aos tempos proféticos, as revelações proféticas que nos mostra a Bíblia pelos profetas, que tudo está se encaixando, entendeu? Porque a 7ª cabeça da besta já existe, que é a ONU. 5 chifres já tem, que é os 5 países, 5 chefes de Estado que têm poder de veto. Vocês estão me entendendo? Estados Unidos, eu acredito que eu disse ontem isso aí, quero falar de novo. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Já tem 5 que tem poder de veto, só que ainda falta mais 5. Esses 5 vão acabar de se levantar. Eu acredito que vai ter uma reforma, né? Já existe o Conselho da ONU, que é as 10 nações mais poderosas do mundo, e já existe 5 chifres, que é 5 reis, 5 presidentes, que já representa o começo, a metade dos 5, a metade dos 10 chifres da besta, né? A besta, nós sabemos que a 7ª cabeça da besta é a ONU. E sabemos também que os 10 chifres não vai estar distribuídos na 7ª cabeça. Os 10 chifres vai estar, os 10 chifres não vai estar distribuído nas 7 cabeças da besta. Nas 7, distribuída nas 7, entre as 7. Os 10 chifres vai estar na última cabeça, que é a 7ª cabeça, que dá para nós entender que é a ONU. Porque a ONU é a Organização das Nações Unidas. Agora eu pergunto, todo jeito que você pesquisa, que você analisa, não tem como não ser a ONU. A 7ª cabeça da besta é a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. É ela que se envolve com as nações, é ela que se envolve em guerra, é ela que tenta resolver, apaziguar essa coisa toda. Você está entendendo? A ONU é um conselho formado para procurar trazer paz, união, tranquilidade, apesar que ela está tendo dificuldade, porque os próprios homens que têm poder de veto é os primeiros que estão guerreando. Está entendendo? Mas isso aí é lícito que aconteça antes do fim. Mas tudo bem.
Então as duas testemunhas vão profetizar vestida de pano de saco. Na minha visão, quando a Bíblia fala pano de saco, está falando numa questão de humilhação. Elas vão estar preparadas, elas não vão ter regalias nenhuma, elas vão, 3 anos e meio vai ser 3 anos e meio de muita luta, muito sofrimento, muita perseguição, é tanto que elas vão morrer, porque o anticristo vai declarar guerra contra ela, porque é permitido por Deus e é profetizado, e vai vencer, vai ser permitido vencer. Vencer no sentido literal, no sentido de guerra, humanamente falando. As duas testemunhas vão morrer carnalmente, só que espiritualmente ninguém consegue matar as duas testemunhas, porque as duas testemunhas é uma representatividade muito forte do ministério de Jesus de 3 anos e meio, que foi a tribulação também de Jesus. Jesus sofreu tribulação. Muitas pessoas falam que a igreja vai ser arrebatada no da tribulação. Meu Deus do céu, todos passam por tribulação. A igreja do final, o povo de Deus da reta final, vão sofrer a tribulação. E as duas testemunhas também fazem parte da igreja, e elas vão pregar na grande tribulação. Entendeu? Vão pregar na grande tribulação, as duas testemunhas. Elas vão pregar para resgatar mais pessoas, mandar alguns para os desertos, dos povos, para que seja salvo, porque Deus está preparando e vai preparar um povo que vão ficar, que é as nações restantes, para poder ser ensinado, discipulado pela igreja durante o milênio, e esse povo físico é que vão ser usados por Deus para edificar o milênio, a terra, durante 1000 anos. Vocês estão entendendo? De edificar a terra durante 1000 anos. Por isso que vai ter o milênio. A dispensação do milênio é muito importante. Vai ser um reino de restauração, um reino de paz, porque Satanás vai ser preso por 1000 anos, né? Mas a morte vai continuar atuando, porque a morte é o último inimigo que vai ser vencido lá no final do milênio, né? Para poder vir o grande trono branco, o último julgamento, que é o juízo, que é o segundo juízo, né? Que é o juízo final, que vai fazer todo o julgamento de todos aqueles que morreram no pecado de Adão até essa época, e vai julgar também as pessoas físicas que estiverem vivas no milênio, entendeu? Por isso que vai haver salvação no juízo final. Tem pessoas que acham, não, o juízo final é só para os ímpios. Meu Deus, o que é isso? Entendeu? Tem pessoas que não acreditam no reino milenial, não acreditam que vai haver um reino de Jesus na terra, mas vai haver, é bíblico isso aí. A Bíblia não fala tão precisamente sobre outra coisa como fala do milênio na terra. Jesus vai reinar na terra, junto com a igreja vai ser rei e sacerdote, é a esposa do Cordeiro, entendeu? O esposo Jesus tem uma confiança plena na esposa. Um homem de bem nunca casa com uma mal mulher, com uma mal moça, uma mal donzela, não. Ele casa com uma moça de caráter, uma moça cristã, uma moça de oração, uma moça fiel, entendeu? Eu louvo a Deus porque eu tive 2 casamentos. O primeiro, a minha esposa, Jesus recolheu, levou, e a segunda, eu tenho agora, que é a mãe do meu filho Isaac. A primeira Jesus levou, porque a Bíblia diz que casamento só a morte separa, né? E eu estou aqui no meu segundo casamento, mas glorifico a Deus, porque a primeira esposa foi uma bênção, 28 anos de casamento, temia Deus, morreu na presença do Senhor, entendeu? E agora eu tenho uma outra esposa abençoada, cheia do Espírito Santo, uma bênção na presença de Deus, teme a Deus, uma mulher virtuosa, como diz a Bíblia, quem o achará? Eu achei para a glória do nome do Senhor. Mas o assunto, eu estou falando dessas coisas, nem sei porquê, mas eu acredito que deve ter algum sentido para a edificação de algumas pessoas, de algumas irmãs, alguns irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então as duas testemunhas vão profetizar na grande tribulação durante 1260 dias, vestida de pano de saco. Olha bem, se alguém lhes quiser fazer mal, olha bem, enquanto
ela estiver profetizando, no período determinado por Deus, da sua profecia, entendeu? Elas vão ter autoridade de Deus para repetir as pragas que aconteceram no Egito. Moisés era testemunha da época, entendeu? Testemunha da época, que representa uma parte das testemunhas da grande tribulação. Lá aconteceu vários tipos de praga. A praga que vai acontecer agora vai ser uma escala um pouco diferente, mas vai ter algumas que vai bater igual aquelas do Egito. Tá entendendo? Então, algumas vão se repetir na sua literalidade e outras diferente, mas vai haver as pragas e vai haver os juízos também, porque Deus enviou um juízo, né? Lá no final, matou muita gente, todos os primogênitos do Egito, que foi a última praga, para poder liberar o povo para sair do Egito, para poder Faraó liberar. Os irmãos conhecem essa história, eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas vai ter pessoas que vão se levantar contra ela, mas ela tem um tempo determinado, 3 anos e meio. Elas têm que profetizar durante 3 anos e meio. Entendeu? E essas pessoas, eu disse no meu vídeo anterior, que elas têm conhecimento cétrico. Conhecimento cétrico, todo mundo sabe que é 7 vezes mais de conhecimento do que outras pessoas que só pregam, como diz assim, tem muita gente pregando, é bom, está pregando Jesus, é maravilha, está falando que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, é uma maravilha. Só que nós não podemos descartar a possibilidade que temos que preparar o povo para a reta final, entendeu? Porque essa pregação de arrebatamento antes da tribulação não condiz com a Escritura. Porque as pessoas lerem os textos isolados, lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas não lê o capítulo 1 e não lê o 1 Tessalonicenses capítulo 1, que é o contexto do Apocalipse, do 2 Tessalonicenses capítulo 2. Entendeu, irmão? Se não lê os contextos, não consegue interpretar. E a Bíblia está cheia no Antigo Testamento que vai acontecer isso aí depois. A ira de Deus, ela vai acontecer no final da tribulação. As 2 testemunhas vão pregar, né? Está falado, profetizado na palavra do Senhor. E nós sabemos que elas vão profetizar durante 1260 dias. É o que diz aqui a Bíblia, né? E se alguém se levantar contra elas, que vai ter pessoas que vão querer matá-los antes da época. Elas vão morrer sim, no final da tribulação. Eu não sei se vocês já leram lá em Daniel 12, que fala daquele acréscimo de 75 dias. Primeiro 1260 dias, depois 1290 dias, depois 1335 dias. Se você fazer uma matemática, vai dar 75 dias de acréscimo. Nesses 75 dias de acréscimo, quando terminar a grande tribulação, mais 75 dias, vai acontecer um monte de coisa dentro desses 75 dias. Vai acontecer, olha bem, vai acontecer a ira de Deus, mas para acontecer a ira de Deus, precisa Jesus arrebatar a igreja. No final da tribulação, ele vai ressuscitar as pessoas que morreram nele, em Cristo, que faz parte da igreja, dos eleitos, da noiva dele, entendeu? Vai ressuscitar a noiva dele, que é os mesmos eleitos, junto com as 2 testemunhas no final da grande tribulação, porque elas vão ser mortas no final da grande tribulação. E elas vão ficar por 3 anos e meio, entendeu? 3 anos e meio. Nós podemos meditar de 2 formas. 3 anos e meio. Vai acontecer morte das 2 testemunhas dentro desses 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, que é o período da perseguição que o anticristo vai fazer
contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Ele vai, as igrejas não vão atuar, ninguém vai poder pregar em praça pública, e eles vão ainda perseguir os cristãos, porque muitos pais vão entregar os filhos vão entregar os pais, irmão vai entregar irmão. Vai haver uma desunião dentro das casas, das famílias, porque vai ter cristão ali que faz parte das famílias, e as famílias ímpias, usadas pelo diabo, que vai estar atuando na terra durante 3 anos e meio, que é a última metade da semana, quando o anticristo estiver atuando, o diabo vai estar atuando 100%, e ele vai procurar matar os cristãos, e vai usar os ímpios, às vezes até o seu próprio parente, para lhe entregar para as autoridades da época, para te torturar, para que você venha negar Jesus e aceitar o sistema da besta, que é o 666, que é o 66 profetizado, o 666 profetizado, que a Bíblia fala, né? Então, nós sabemos que vai haver essa perseguição, as 2 testemunhas vão morrer no final da tribulação, aí Jesus vai ressuscitar as 2 testemunhas junto com as pessoas que morreram, já morreram antes, vai ressuscitar, entendeu? E vai ter pessoas da parte da igreja que vão estar vivas na época, que vão ser arrebatadas. Um dos maiores sinais que vai acontecer do arrebatamento, irmão, vai ser quando terminar a grande tribulação, quando Jesus ressuscitar, as 2 testemunhas ressuscitar as pessoas que fazem parte da igreja, que morreram em Cristo, desde a época dos nossos antepassados até agora, entendeu? Que faz parte da igreja, porque quem não faz parte da igreja são crentes, mas não faz parte da igreja, não vão ressuscitar na primeira ressurreição, só vão ressuscitar no final do milênio, na segunda ressurreição, para passar pelo livro das obras e da vida, entendeu? E aí eles vão, aí que vai vir o veredito final, se ele vai poder entrar na eternidade ou não, entendeu? Essa é a verdade. Nem todos os cristãos fazem parte da igreja, por isso tem que ter cuidado. Igreja, ela tem que dar testemunho, ela tem que estar empenhada em alguma coisa para produzindo fruto para o reino de Deus, já agora, porque senão não tem como, irmão. Igreja é um povo adquirido, zeloso de boas obras, escolhido por Jesus para ser a sua esposa. A esposa do Cordeiro não é qualquer pessoa, entendeu? Então, o que acontece? Olha bem o que diz aqui. Vão procurar matar elas, mas elas vai sair fogo da boca delas e vai consumir essas pessoas. Esse fogo não é um fogo literal, é palavra, é poder, palavra de autoridade que as 2 testemunhas vão proferir. Nós já temos irmãos hoje falando com palavra de autoridade, palavra que quando ela é dirigida contra o inimigo, contra o algoz, ele treme. E já tem fatos que aconteceu de pessoas que morreram mediante palavras duras que saiu da boca de profetas de Deus, entendeu? E pessoas foram fulminadas, porque para uma espécie de testemunho, de sinal, para nós entender melhor hoje a palavra do Senhor. Então, nós vemos que vai sair fogo da boca delas e vai consumir ele. E estas têm poder para fechar o céu para que não chova. Representatividade aqui de Elias. Uma parte de Efraim e Judá, das 2 casas de Israel, vão pregar, né? Judá representando uma parte das 2 testemunhas, e a casa de Israel, outra parte, que eu falo casa de Israel, casa de Efraim. Casa de Efraim, porque eu disse no vídeo anterior que Efraim representa as tribos dispersas, tá entendendo? Representa as 10 tribos que se dispersou, porque Efraim se tornou rei, dominou sobre as 10 tribos, tá entendendo? E Efraim, uma mistura de egípcio de cananita com hebreu, foi por meio das nações junto com as 10 tribos e se misturaram, viraram gentio de primeiro grau. Eu falei isso aí.
Não quero meditar muito sobre isso, porque já foi falado no outro vídeo. Esse é um vídeo só de acréscimo, com mais detalhes. Então nós vemos, e elas vão ter poder sobre as águas e vão ser convertidas em sangue. Vai acontecer isso na grande tribulação. E para ferir a terra com toda a sorte de praga, que já fala de Moisés. Entendeu? Já fala das duas testemunhas representada por Moisés. Então, dá para nós entender muito bem isso aqui no Espírito, na porção do Espírito Santo que estava sobre eles, vai estar sobre as duas testemunhas. Olha bem, e quando acabarem o seu testemunho, que aqui é no final da grande tribulação, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra contra as duas testemunhas, e as vencerá, vai vencer as duas testemunhas, porque vai ser permitido que elas morram, e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Lá em Jerusalém vai acontecer isso. Só que eu quero dizer para vocês que essas mortes das duas testemunhas não vai acontecer, não é só lá em Jerusalém. Jerusalém aqui ela é setada, porque Jesus morreu lá onde começou tudo, lá o centro de tudo. Mas as duas testemunhas vai estar no mundo, não vai pregar, não é só Israel. Na minha visão, com muito respeito aos irmãos que pregam que as duas testemunhas vão pregar somente em Israel, mas não é. O Israel, Jesus está resgatando Israel. E muitos vão ser resgatados até no meio de tribulação. Entendeu? Elas vão pregar, testemunhar e vão pregar, e muitos vão se converter através do que vai acontecer com as duas testemunhas, através do testemunho dela, que vão fazer parte da igreja, eu acredito. Então nós vemos que vai haver duas testemunhas em todo mundo. Quem é que vai mandar as pessoas ir para os desertos? É só a igreja na primeira metade da semana? Ou as duas testemunhas também? Porque as duas testemunhas vão estar vivas, vão estar pregando. Agora, elas vão testemunhar com mais força na última metade da semana, mas elas já vão estar preparadas para isso. E elas são a igreja, elas vão pregar também na primeira metade da semana, e vai pregar na última metade da semana. Entendeu? Claro, com a proporção, com a unção, com o poder muito maior. Entendeu? Na unção, no poder, na autoridade e no conhecimento certo, pô. Elas vão pregar. Mas elas vão pregar na primeira metade da semana e vão mandar as pessoas ir para o deserto. E o deserto é deserto para os povos, não é só lá em Jerusalém. Porque Deus vai proteger o povo, nações, e vai proteger porque vai haver perseguição. Vai haver perseguição. Então eu acredito que vai ter isso aí. É coisas ainda que tem que ter mais profundidade nas pesquisas, na pesquisa bíblica, para poder falar mais sobre isso, quem sabe mais daqui uns dias. Mas eu acredito que vai ter sim. As duas testemunhas vão atuar no mundo inteiro. É tanto que não é só dois, entendeu? Não é só dois, não. É milhares de pessoas que vão fazer parte das duas testemunhas. E elas vão ser mortas. Mas a Bíblia continua dizendo aqui, e homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, entendeu? E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Não vai ser permitido. Esses 3 dias e meio aqui representam os 3 dias e meio da grande tribulação, que é 3 anos e meio, e representa também no final da tribulação aquelas que forem mortas como espetáculo,
nas praças públicas, não vão ser mortos. Vão ficar 3 dias e meio literal. Porque tem 45 dias de acréscimo aqui. Entendeu? E dentro desses 45 dias, quando elas forem mortas aqui, está terminando a grande tribulação. Aí o que vai acontecer? Quando terminar a grande tribulação, aí que vem agora a primeira ressurreição. Jesus ressuscita elas junto com aqueles que morreram com ele, na obediência, tira da terra e transforma os corpos daqueles que estão vivos, que fazem parte da igreja dos eleitos, tira da terra, leva para o céu, para a Nova Jerusalém, que está no céu. Entendeu? E agora ele derrama a última taça, que é a taça da ira de Deus. Porque a ira de Deus não é grande tribulação. A ira de Deus é a ira do diabo contra o povo de Deus. A ira do anticristo contra o povo de Deus. Essa é a grande tribulação. Entendeu? Agora, quando terminar a grande tribulação, que vem a ira de Deus, que é a última taça. É essa daí que a Bíblia fala, que Deus nos livrará da ira futura. Ira futura é a última taça, meus irmãos. A grande tribulação é a ira do diabo, do anticristo, repito, contra a igreja. É isso que nós temos que entender. Muitos pregadores misturam grande tribulação com ira. Por isso que eles falam, nós vamos ser arrebatados antes da ira. Vamos ser arrebatados sim antes da ira, mas da ira de Deus, que é a última taça. Quando terminar a grande tribulação, a igreja viverá a grande tribulação. Essa é a verdade. Quem estiver vivo na época. Eu não sei se eu estou vivo, que eu vou estar vivo. Você que está me ouvindo, não sei se vai estar vivo. Mas prepara teu Israel para encontrar com teu Deus. Essa é a palavra. Então nós vemos que homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos. E os que habitam na terra se regozijarão. O povo vão se regozijar sobre eles. E se alegrarão e mandarão presente uns para os outros. As nações vão se presentear, os reis vão se presentear uns para os outros, porquanto estes dois profetas, que é as duas casas, uma parte das duas casas de Israel, que é as duas testemunhas, tinham aterrorizado os que habitam na terra. Aterrorizado porque o testemunho delas vai ser terrível, irmão. Vai acontecer coisas terríveis. Pragas, água transformando em sangue, entendeu? A morte vai deixar de atuar por 42 meses. É terrível, entendeu? As pessoas vão querer morrer e não vão poder durante 3 anos e meio. Não vai morrer. É sofrer. O reino da besta. Vão, sabe? Eles vão sofrer a ira de Deus no período da grande tribulação, que já é uma parte da ira de Deus. Agora a 7ª taça que vai ser derramada, irmão, essa vai vir para detonar tudo. Tudo que o homem edificou. Então nós vemos que fala aqui, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns para os outros, porquanto estes dois profetas, que é as duas testemunhas, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se de pé. Agora aqui é a primeira ressurreição. E puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Olha bem, que ainda não terminou. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sube cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. A igreja vai ser arrebatada de uma forma que o mundo vai ver. Não tem nada de rapto aqui, de coisa secreta. Não, Deus não trabalha secretamente, entendeu?
Os inimigos vão ver esse momento. Agora, quando terminar, que Deus tirar agora a última taça derramada. Aí vem a grande ira de Deus, que Pedro pregou, que não vai ficar nem raiz nenhuma. Essa é a verdade da palavra do Senhor, irmão, que eu queria explicar com mais detalhes. Aí, Jesus tira a igreja, derrama a ira, depois ele desce. Quando ele descer, que ele pisar no Monte das Oliveiras para cumprir aquela palavra, que vai haver aquele terremoto, aquela coisa toda. E aí, quando ele descer, ele já eliminou tudo que que o homem edificou. Aí ele vai reunir as nações, é o chamado julgamento das nações. Ele vai reunir as nações, vai julgar as nações, separar os bodes das ovelhas. Porque vai ter muito bode no meio das nações que vão escapar. Porque as nações não vão ser destruídas totalmente, porque muitas delas não vão aderir ao sistema do anticristo, ao 666. Está entendendo? E quem não se curvar à besta, não adorar ela com a sua imagem, serão poupados. Mas muitos vão estar malignos no meio ali, que não morreram, que vão ser julgados, separados das ovelhas, lançados no lago de fogo, porque primeiro quem vai ser lançado vai ser o anticristo e o falso profeta, porque ele vai descer com ira e vai pegar a besta e a besta do mar, que é todo o reino, todas as nações do mundo, ímpia, e vai lançar no lago de fogo. Entendeu? E aí ele vai lançar no lago de fogo todas as nações, todos os ímpios, junto com o anticristo. Aí ele vai julgar as nações restantes, separar as ovelhas do bode, que ainda vai ter bode no meio das nações restantes, entendeu? Vai ser um julgamento também. E aí ele vai lançar os bodes no lago de fogo, e as ovelhas entrarão no milênio fisicamente para reconstruir a terra durante 1000 anos. Essa é a verdade. A igreja está com Jesus, já foi para o céu, já voltou, já foi galardoada, já está com um corpo glorioso. A igreja não precisa mais desse julgamento aqui. Quem vai ouvir essa palavra, vinde a mim bendito do meu Pai, não é a igreja. Quem vai ouvir essa palavra é as pessoas que estão físicas, que não aderiram ao sinal da besta, ouviram o conselho das duas testemunhas, foram para os desertos, foram poupadas. Nações que não se curvaram diante da besta nem da sua imagem serão poupadas e ouvirão essas palavras. Entra no gozo do seu Senhor, que é o milênio. Entendeu? Que é o milênio. Vão entrar, vão viver e vão edificar a terra, sacerdotado pelo sacerdote de Zadok, que vão sacerdotar no milênio, e os sacerdotes de Zadok, sacerdotado pelo sacerdote eterno, segundo a hora de Melquisedeque, que é Cristo e a igreja. Essa agora fecha o ensinamento da palavra do Senhor. Está entendendo, irmão? E aí, 1000 anos de governo de Cristo, né? E eu esqueci de falar uma coisa aqui que eu já mencionei, mas quero reforçar que Satanás, logo que ele julgar tudo, ele prende Satanás por 1000 anos, julga as nações, separa as ovelhas do bode, joga lá no lago de fogo. Satanás será preso no poço do abismo. Aí o reino milenial acontecerá com a paz quase completa. Por quê? Porque vai haver morte, vai haver pecado ainda durante o milênio. Não nessa proporção da agora, porque o diabo está solto. Mas ele vai ser preso, e aí vai haver morte ainda, porque a morte não vai ser presa agora, só lá no final do milênio. Então a alma que pecar, essa morrerá durante o milênio, será punida com a morte. Porque vai haver pecado no milênio. Claro, com uma proporção muito pouca, mas vai haver. Entendeu? Então, depois que vem o grande trono branco, o juízo final, entendeu? O livro da vida, o livro das obras, em cima do grande trono branco. E aí termina o julgamento do juízo final. Aí Jesus devolve o poder para o Pai, de novo.
Porque está escrito na Bíblia que ele vai devolver para o Pai tudo. Jesus está fazendo uma obra. Deus confiou no Filho essa obra de redenção, essa obra de salvação, essa obra de que vai acontecer, o juízo e tantas coisas, julgamento, tudo pertence a Cristo, porque Deus otorgou a Cristo isso aí. Só que aí ele vai devolver para o Pai todo o poder. Aí Deus, juntamente com ele e a igreja, reinará para toda a eternidade. A eternidade é representada pelo oitavo dia, que é e o oitavo dia representa a eternidade futura para todo sempre. Pastor, mas o que vai acontecer com essas pessoas que foram julgadas? Porque eu disse no meu vídeo que todos os ímpios que nasceram de Adão, até agora no pecado, até nessa época no pecado, que não se converteram, vão ser lançados no lago de fogo. Vão ressuscitar e vão ser lançados no lago de fogo. Vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Mas as nações restantes que não morreram no milênio fisicamente, elas não vão ser transformadas agora. Não. Por quê? Porque Deus está devolvendo o que era lá em Adão e Eva, lá no Éden, irmão. Deus queria habitar no meio dos homens, santo, sem pecado, mas o homem físico também. Não é só no corpo glorioso. Físico. É tanto que ele vinha lá na virada do dia e falava com Adão. E Adão era santo nessa época. Entendeu? Não conhecia pecado. E o pecado vai ser eliminado, tudo banido durante o milênio. Todo tipo de pecado no grande trono branco também vai ser eliminado. Os ímpios vão ser jogados no lago de fogo. Deus vai apagar da memória das pessoas físicas todo pecado. Tudo vai ficar para trás. As pessoas vão ser santas. Porque não existe reino sem súdito. Entendeu? A igreja reinará eternamente para o povo físico que vão entrar na eternidade para todo sempre. Essa é a verdade. Tem irmãos que querem mudar isso aí, mas é difícil, não tem como mudar isso. Deus está apenas devolvendo o jardim do Éden para a terra. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe seu coração. Espero que você tenha entendido. Se inscreva no canal, faça seu comentário aqui, comente. Pede para o seu irmão comentar, assistir o vídeo. Vamos ajudar, dá like, vamos se inscrever, irmão, me ajude. Eu estou com 328 inscritos. Até minha esposa falou ontem para mim, você tinha 329, caiu um, é normal. É normal. Sempre tem aqueles que não concordam, que, sabe, vai lá e sai do canal, isso é normal, não tem problema. Mas você que está me ouvindo, irmão, que não se inscreveu ainda, se inscreva agora, hoje. Quando você estiver ouvindo, se inscreva. Eu quero ver ainda essa semana vários inscritos no meu canal. Eu fico feliz porque eu sei que a palavra de Deus está sendo apoiada, irmão. Tem irmãos que ouvem a gente, mas não se inscrevem. Se inscreve, por favor. Entendeu? E divulgue, para que as pessoas também aprendam a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Quero dizer que te amo. Quero te dar um abraço espiritual agora. Quero dizer que te amo. Eu amo você. Por isso que eu estou pregando a palavra do Senhor, procurando ensinar, preparar o povo de Deus, nos preparar para o que vem pela frente aí, que está muito próximo à manifestação do homem do pecado, que é o anticristo, entendeu? E muitas coisas vão acontecer no mundo, mas eu quero que você fique ciente dessas coisas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu coração. Fique com Deus.